Bom dia, irmãos. A quem está pela primeira vez, bem-vindo, mais uma vez. Ficamos muito contentes por receber-vos. Hoje o nosso pastor está a pregar noutra igreja, então ele pediu para eu entregar a mensagem do Senhor e ele pediu que eu pregasse sobre oração e oração em igreja. Tem a ver com a nova série de mensagens que nós vamos estar a estudar. Tem a ver com sermos comprados por Jesus Cristo. Bom, no domingo passado, o pastor Jonatas, ele pregou no texto de Colossenses 2, dos versículos 13 a 15. E a igreja pôde ver que o crente é alguém que foi encontrado, ou seja, estava perdido, mas foi achado pelo Senhor Jesus. Não somente achado, essa pessoa foi também comprada e viu as suas dívidas para com Deus serem totalmente pagas, anuladas. Como? Isto foi feito através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tendo sido compradas pelo Senhor Jesus, estas pessoas, este povo, ele foi transferido ou transportado do reino das trevas para o reino de Cristo. Os irmãos podem ler esta realidade na carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos cidadãos de um novo reino. Fazemos parte de uma comunidade específica, escolhida por Deus, para o seu Filho Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Somos, então, cidadãos da pátria celestial. Ora, ainda que a revelação total deste reino, do qual nós fazemos, de facto, parte, não tenha sido completa, e só vai ser completa quando Jesus voltar, nós já podemos desfrutar de algumas realidades que ela implica. Ou seja, nós já desfrutamos de uma nova natureza, ou seja, já não somos o velho homem dominado pelo pecado, temos um novo coração que deseja as coisas de Cristo, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, o Espírito Santo habita em nós e age na nossa natureza e nas nossas vontades, de modo a que nós consigamos e queiramos agradar a Deus. Ora, outra das bênçãos que já desfrutamos, por fazermos parte deste novo reino, por termos sido comprados por Jesus Cristo, é a bênção da oração. E hoje vamos falar de um modo mais específico sobre a oração em comunidade com outros irmãos. Ora, não é surpresa, eu diria, para ninguém que um cristão ore. Ao longo de todas as Escrituras, nós vemos homens dedicarem bastante tempo à oração por diversos motivos. E eu destaquei aflição, gratidão, louvor, medo, sofrimento, decisões. Ora, não há dúvida que o ato de orar é intrínseco à natureza do crente, esta nova natureza da pessoa regenerada. O maior exemplo que nós temos de alguém que dedicava tempo à oração é mesmo do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas diversas vezes mostra o Nosso Senhor sozinho a orar. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 5, em que Jesus se retirou das multidões para orar. Passou a noite toda a orar no monte. No capítulo 6. No capítulo 9, Jesus orava em particular com os discípulos e chamou Pedro, Tiago e João para orar no monte com ele. No capítulo 11, Jesus orava com os discípulos e ele pediu, e os discípulos pediram-lhe que os ensinasse a orar. Também no Evangelho de Marcos, logo no início, no capítulo 1, nós vemos que Jesus se retirava para os lugares desertos para dedicar tempo à oração. O facto de Jesus, aquele em cujo nome nós oramos, não esquecer que Ele é o Criador do Universo, Deus homem, o facto dele passar grande parte do seu tempo a orar, não deve passar despercebido por nós. Além de orar sozinho, o Senhor Jesus também orou em público. Se os irmãos forem ver, João no capítulo 6, no versículo 11, onde Jesus alimenta a multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus deu graças, olhou para os céus e deu graças. Ele orou agradecendo a Deus. Em João 11,
antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus ora a Deus, agradecendo a oportunidade que este lhe deu para demonstrar a sua glória, o seu poder, a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte. Mais próximo já da sua morte, então, João capítulo 17, aquele texto que ficou conhecido como a oração sacerdotal. Jesus Cristo ora com os seus discípulos, os mais próximos, os 12, e ora por eles, pelos discípulos, e pelos que viriam a ser adicionados. Ou seja, Jesus ora também por nós que estamos aqui. Os textos de hoje que nós vamos ver um que eu diria é a base da mensagem e depois um que é um exemplo. Eles relatam duas ocasiões em que a igreja estava junta, por motivos diferentes. Eles juntaram-se e oraram. E oraram. E oraram. E vamos ver o que é que os textos nos ensinam sobre este tema. Então vou pedir aos irmãos que abram no livro de Atos, no capítulo 12. O texto é do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos ler apenas os primeiros 5 versículos. Porque os relatos aqui mencionados têm muitos detalhes interessantes, mas eu vou procurar focar-me apenas nos primeiros 5. Vou pedir aos irmãos que orem comigo para que Deus nos prepare para ouvir o que Ele tem a nos dizer hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar-te e agradecer o teu nome porque tu colocaste nos nossos corações o desejo de estarmos aqui. Obrigado porque ouvimos o Evangelho, obrigado porque tu nos salvaste e obrigado porque hoje temos a total confiança de que estas palavras que vamos estudar hoje vêm de ti e têm efeito em nós. Nosso pedido para agora é que tu nos ajudes a estar concentrados, ajuda-nos a ouvir o que a Bíblia ensina sobre a oração, ajuda-nos a orar melhor, ensina-nos sobre isso e eu peço que tu me ajudes a ser fiel à tua palavra para que possamos aqui sair edificados e contentes com o privilégio da oração. É isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então vamos ler dos versículos 1 a 5. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Paramos por aqui um texto. Ora, os eventos que Lucas está aqui a descrever são inéditos. Não é que a perseguição fosse algo visto pela primeira vez pelos crentes, mas a natureza da perseguição é algo novo. Os cristãos tinham sido perseguidos pelos judeus, mas era uma perseguição religiosa. Agora há uma novidade, é uma perseguição política. É o rei Herodes que, querendo obter favor dos judeus, mandou prender alguns da igreja. O rei Herodes, aqui mencionado, é o rei Agripa. E agora, atenção, é o Herodes Agripa, que é neto de Herodes o Grande, que era rei quando Jesus nasceu, e é sobrinho de Herodes Antipas, o tal que participou no julgamento de Jesus, quando Jesus morreu. Agora, este era o rei a quando os eventos aqui de Atos 12. Agora, por documentos extra-bíblicos e citados por historiadores, sabe-se que este rei Herodes era um seguidor das leis judaicas. Não sabemos se era por acreditar naquilo realmente, mas ele seguia aquilo. E ele, no fundo, viu uma ótima oportunidade para juntar o útil ao agradável.
Ele viu que havia uma espécie de heresia e dissensão no povo, viu que a maior parte da população não gostava muito disso e mandou então prender Tiago e alguns da igreja e mandou matar Tiago. O termo passar a fio de espada, que nós vemos no versículo 2, significa... Era um modo de execução muito comum na altura do Império Romano, que era decapitar. Então, o apóstolo Tiago foi decapitado. E Tiago era um dos 12 discípulos que Jesus escolheu diretamente, e juntamente com Pedro e João, Pedro, que também é mencionado no texto, e João, que era irmão de Tiago, eles faziam parte do grupo mais próximo de discípulos. Podemos dizer que eram talvez os melhores amigos de Jesus. Ora, e apesar da morte de Tiago ser assim cruel e triste, não deixa de mostrar que qualquer cristão está vulnerável à crueldade e à maldade no mundo. Se pudéssemos dizer, ok, pessoas que estão muito próximas ali do Filho de Deus. Os 3 primeiros eram Pedro, Tiago e João. E no texto nós vemos Tiago e Pedro são presos. Tiago morreu. Ou seja, não há garantia que uma pessoa, por mais santa que seja, ou por mais crente que seja, não venha a sofrer e não venha a sofrer de modo cruel. Isto talvez tenha servido para a igreja, na altura, abrir os olhos. Ainda assim, o apóstolo Tiago serviu o Senhor e morreu. Ora, Herodes percebeu que matar cristãos era algo que agradava aos judeus na altura. Ele resolveu então prender Pedro. Versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Era a festa da Páscoa, a altura em que, anos antes, Jesus também tinha sido morto. E era uma ótima altura para Herodes fazer isto. Porquê? Porque havia muitos peregrinos de toda a região a entrarem na cidade de Jerusalém e a haver, como é que se diz, público para assistir àquilo que Herodes ia fazer. E depois no versículo 4 nós percebemos justamente essa intenção do rei. Ele tencionava apresentar Pedro depois da Páscoa. O que é que Herodes fez? Mandou prender Pedro e mandou prendê-lo de uma maneira bastante, eu diria, total. Okay? Falta uma palavra. Pedro ficou em cargo de 16 soldados no total. Isto é totalmente ineficiente e não faz sentido. Um homem ficar a cargo de 16 pessoas. Nós vamos ver porquê. Pedro ficou algemado a 2, ficava algemado a 2 dos soldados, enquanto outros 2 ficavam à porta do cárcere, e estes 4 faziam turnos entre várias equipas, 4 equipas no total, para que houvesse garantia de que aquele homem não fugia da prisão. Isto porquê? Bom, anos antes, Pedro já tinha fugido da prisão de uma forma milagrosa. Atos capítulo 5, versículos 17 a 24, relatam esse evento. Os apóstolos tinham sido presos pelos principais sacerdotes e de noite um anjo do Senhor abriu as portas e eles fugiram. Na altura, os sacerdotes ficaram perplexos, sem saber o que dizer, e certamente estes eventos chegaram aos ouvidos de Herodes, e Herodes, não sendo tolo, e percebendo que talvez houvesse alguma coisa estranha a favor deste homem, ele fez tudo humanamente possível para que o homem não fugisse. À medida que vamos lendo o texto, a situação vai se tornando cada vez mais negra. Tiago é morto, mais são presos, Pedro é preso, um grande líder da igreja. No versículo 5, nós lemos: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Notem que Lucas coloca esta palavrinha logo depois de descrever a tal situação difícil. Ora, era triste, não é difícil imaginarmos que a igreja em Jerusalém estivesse aflita, sem saber muito o que fazer.
Mas o que é que eles fizeram? Eles não pegaram em armas para atacar Herodes, não causaram nenhuma revolta na cidade. Okay? Há quem diga que seria até justo fazê-lo, mas não. Eles juntaram-se e oraram ao Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas. Em vez de ficarem a lamuriar e a lamentar aquilo que aconteceu, eles decidiram fazer o que as Escrituras nos mandam fazer: orar. Okay? E ao longo de toda a Bíblia nós vemos Deus mostrar ao seu povo que, sejam quais forem as circunstâncias, tanto as boas como as más, nós devemos orar. E nas más nós devemos ter a coragem, eu diria mesmo, de pedir a Deus que Deus intervenha, de modo a que Ele traga libertação ao seu povo. Lucas 11, versículos 9 a 10, palavras do Senhor Jesus, nós lemos: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mais do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, versículo 18, o texto é o versículo de 1 a 7, mas eu leio só o versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Aqui é a parábola do juiz iníquo, que a viúva chateia ao juiz até que ele faça a sua vontade. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, nós lemos: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não é difícil, não é complexo, é simples. Efésios 6, versículo 18: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, o ato de orar a Deus, por si só, já é obediência. E assim como a Igreja de Jerusalém se uniu para orar por Pedro, nós devemos estar juntos e orar uns pelos outros e por aquilo que nos aflige e agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós queremos num Deus soberano, que controla todas as coisas e todo-poderoso. Queremos também que esse mesmo Deus definiu a oração como um ato de chegar a Ele e pedir a sua ação e buscar a sua vontade e saber o que é que Ele quer. Mas poucas vezes fazemos isso como povo. Ou seja, nós, como povo, nós cantamos a Deus, nós lemos a Bíblia juntos, nós estudamos a palavra juntos, mas é mais difícil orarmos juntos. E mais à frente vamos ver algumas das razões que talvez expliquem isso. Já agora, aproveito para dizer, a oportunidade para fazermos isso, próxima sexta-feira, dia 22, em casa do Carlos e da Tininha. Vamos estar juntos e vamos orar uns pelos outros. No caso do apóstolo Pedro, nós sabemos o que aconteceu. Deus, mais uma vez, pelo seu poder, na sua graça e misericórdia, Ele livrou Pedro da prisão. Nós podemos ler isso dos versículos 9 a 18. E, pessoalmente, se fôssemos agora falar disto, eu não conseguiria ter muito tempo para falar. Então, eu vou pedir aos irmãos que, como exemplo daquilo que a Igreja de Jerusalém fez, aqui em Atos 12, os irmãos abram agora no texto de Atos 20, versículos 36 a 38. Nós vimos que a Igreja estava junta, orava incessantemente, e a palavra significa mesmo com fervor, com vontade, sem parar. E vamos ver um outro caso em que a Igreja esteve junta e orou. Isto passa-se alguns anos depois do que acontece com Pedro em Jerusalém. E é um texto muito bonito. Não sei se os irmãos já leram isto com atenção. Eu passo a ler.
Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanhavam-no até ao navio. Para contextualizar, Paulo tinha passado cerca de 2 anos e meio na cidade de Éfeso, com os Efésios. Passou por grandes dificuldades, perseguição forte por parte dos gentios, mas o seu ministério foi firme e Deus abençoou. Eventualmente chegou o tempo de partida e Paulo, em despedida, convocou os presbíteros da igreja e, no fundo, deu-lhes uma palavra de exortação, de encorajamento, de admoestação. E, no fim, como despedida, o que é que eles fizeram? Versículo 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Eles oraram. No fundo, aquele momento de oração foi como o finalizar de um período muito especial que eles viveram e a preparação para o que estava por vir. Mais uma vez, é simples. E nós não vemos muita dificuldade destas pessoas juntarem-se e orarem. Eles puderam, uma última vez, com Paulo, partilhar os fardos uns dos outros, rir com os que riem, chorar com os que choram. Agora, porquê é que isto é importante para a nossa igreja? A Igreja da Graça. O primeiro ponto. É importante porque Deus ouve o clamor do seu povo. Se nós queremos ver o agir de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos rodeiam, é nosso dever orar por isso. Êxodo capítulo 3, versículo 7, nós lemos o seguinte: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Nós, quando oramos, Deus não faz ouvido do mercador. Ele ouve, de facto, as nossas orações. Daí ser importante nós estarmos juntos e orar e pedir que Deus haja. No livro de Juízes, sempre que o Senhor castigava o seu povo e mandava um povo ímpio, pagão, atacar Israel, o que é que o povo fazia? O povo clamava a Deus um libertador. E Deus enviava. Esther, por exemplo, foi usada para salvar os judeus. Enquanto ela fazia o que tinha a fazer, ela tinha todo o povo em jejum, clamando a Deus que ela tivesse sucesso. Então, se nós queremos ser uma comunidade cada vez mais santa, irrepreensível e que deseja de facto, não é ter um sonho assim vago, é realmente ver Deus a salvar pessoas, ver Deus a fazer grandes coisas, nós temos que estar juntos a orar por isso. O segundo ponto, a oração em conjunto gera comunhão. Quando nós oramos com os nossos irmãos, nós não estamos simplesmente a ouvir as palavras deles, a Deus, e a dividir o mesmo espaço. Não. O que nós fazemos é muito profundo. Nós estamos a viver algo que é transcendente. Nós estamos a partilhar com aquela pessoa o ato de chegar ao Criador do Universo e àquele que nos ama e nos salvou e tem poder para nos transformar e para transformar todas as circunstâncias à nossa volta. E nesse espaço nós abrimos o nosso coração e entregamos tudo a Deus. Ora, nesse processo de orarmos em comunhão uns com os outros, devido à natureza do ato, inevitavelmente nós vamos conhecer o nosso irmão, nós vamos saber as suas aflições, nós vamos saber as suas alegrias, as suas lutas, as tentações dele. Nós vamos conhecer e isso gera comunhão. Isso é comunhão de facto. Não faz sentido eu dizer que sou irmão, sei lá, do Joãozinho ou de qualquer pessoa que eu digo ser meu irmão. Não faz sentido se eu não for capaz de chegar perto dele e partilhar os meus pecados. Olha, eu pequei assim. Olha, eu tenho dificuldade nisto. Eu
tiveste a bênção. Obrigado. Isto é comunhão, não faz sentido eu dizer, olha, ele é meu irmão, mas ele não sabe nada de mim. E a oração em comunhão gera isso. Terceiro ponto. A oração em igreja gera uma cultura de oração. E o que acontece é nós começamos a orar juntos. E eu não tenho dúvida de que os filhos de Deus vão gostar de orar juntos. Isto faz com que as pessoas comecem a gostar de orar cada vez mais. E saem, sei lá, da reunião de oração ou da casa uns dos outros e oram e agradecem a Deus por tudo. E ao orar sozinhos também surge o desejo de orar com os nossos irmãos. E isto é assim. É assim. Quanto mais uma pessoa ora, mais ela tem vontade de orar. Isto é uma bênção do Senhor. Ou seja, este processo de orarmos sozinhos e depois orarmos em comunhão, depois orarmos sozinhos, depois com os nossos irmãos, isto encoraja-nos a ter uma vida de oração saudável e firme. Isto agrada ao Senhor. Tiago 5, versículo 16, nós lemos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, o orar não é um ato, eu vou usar o termo, um ato espiritualoide em que nós estamos a buscar alguma iluminação. Não, nós oramos porque nós queremos que Deus tem poder para agir e para transformar. Assim sendo, algumas palavras de encorajamento. Para todos nós temos que nos esforçar para orar sozinhos, por si só já é muito difícil, e orar uns com os outros, que é mais difícil ainda. Mas é preciso esforço. E há de haver momentos em que Satanás vai criar circunstâncias em que vai ser muito esquisito e chato até nós orarmos com outras pessoas. É isso que ele faz. Mas a palavra do Senhor diz-nos: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 5. Então, quando for difícil, irmãos, temos que resistir. Quando não quisermos orar, oremos. Aos homens da igreja: nós somos homens e temos o dever de lutar pelos que estão à nossa volta, e não há arma mais poderosa do que a oração. Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo descreve a armadura do crente e ele diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se nós queremos ver uma igreja firme e com prazer na oração, cabe-nos a nós, homens, tomarmos essa iniciativa. É estranho ver que, normalmente, nas igrejas, o ministério de oração é sempre associado às mulheres velhinhas da igreja. Isto não deve ser assim. Não estou a dizer que não seja uma bênção ter pessoas a orarem por nós, mas não deve ser um ministério somente associado às senhoras velhinhas da igreja que já não têm nada para fazer e reúnem-se às quartas-feiras. Não pode. Cabe-nos a nós, homens, tomar esta iniciativa. Às mulheres, a sociedade mente às mulheres dizendo de duas maneiras: ou elas são fracas e precisam de homens para serem completas, ou então elas são fortes e não precisam de ninguém. A Bíblia ensina uma coisa diferente. Uma filha de Deus é uma pessoa fraca em si própria, como qualquer ser humano, mas é alguém que ora, como o salmista ora. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração
e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então, as mulheres da igreja, fica a palavra de coragem, sejam como Maria, mãe de Jesus, que tendo ouvido a notícia de que seria mãe do Salvador, certamente ficou assustada, mas louvou ao Senhor por isso. Sejam como Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Coragem também a serem como Maria, mãe de Tiago e João. Nós lemos no capítulo 12, teve um dos seus filhos mortos, que abriu a sua casa para que o povo estivesse lá reunido para orar. Eu posso dizer que fui e sou muito abençoado porque tenho muitas mulheres a orar por mim. Aos jovens, o apelo que Paulo faz a Timóteo aplica-se também a nós. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Timóteo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Nós não nos podemos iludir com o que o mundo nos oferece. Okay? No fundo, qualquer coisa que nós, jovens, almejamos para a nossa vida, qualquer coisa que seja desta terra, vai arder. E nós somos capazes de ficar acordados, qualquer que seja. Então, vamos fazer o esforço para orarmos mais, para estarmos juntos e para orar, e para estarmos juntos com os nossos irmãos das nossas igrejas, para orar e para ver Deus agir. E agora, se há alguém aqui, que ainda não conhece o Senhor Jesus, então, saiba que a Igreja da Graça está a orar pela sua vida. Não para ser rico, para ser muito feliz, mas nós estamos a orar para que Deus o salve. E o dia é hoje. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, arrependa-se e ore pedindo que Deus lhe dê arrependimento. Nada lhe dará mais alegria à Igreja da Graça do que ver mais uma pessoa salva pelo Senhor Jesus.